Olá, amores. Voltamos aqui, já tomaram uma aguinha. Eu já tomei no meu copinho aqui do Homem-Aranha, meu super-herói favorito. Olha, vamos lá. Nós já vimos um pouco sobre o constitucionalismo inglês. Falei um pouquinho sobre esse conceito, essa definição de constitucionalismo. E aqui eu trouxe 3 tópicos principais para a gente encerrar o assunto, né? 3 situações importantes. A primeira, que eu abordei, o constitucionalismo inglês, porque ele antecipou aí em 150 anos o constitucionalismo americano e o constitucionalismo francês, ou seja, normas escritas, surgimento de normas escritas que estabelecem limites de atuação do Estado mediante a prescrição, a previsão de direitos fundamentais, ou seja, a liberdade do indivíduo. Outra questão que a gente não pode esquecer, como bem afirma Canotilho, não existe um constitucionalismo. Existem vários constitucionalismos, vários movimentos constitucionais, cada um à sua maneira. Seja o constitucionalismo pelo presidencialismo, pela república, pela monarquia, pelo parlamentarismo. Então, nós temos vários. Nós temos o movimento constitucional dos norte-americanos, dos franceses e assim por diante. Agora, algo que a gente não pode tirar da nossa mente, não pode esquecer. Todo movimento constitucional, seja ele qual for, de qual estado estejamos aí conversando, todo movimento constitucional ele tem uma característica marcante, ou seja, a transição do absolutismo para o Estado democrático, ou seja, fim do absolutismo, fim da vontade do rei, olha só, fim da vontade do rei para o nascimento do constitucionalismo do Estado democrático, que é a vontade da lei, através de normas escritas. Então, agora, nesse momento, nessa segunda parte, visto aí o contexto histórico, eu gostaria de abordar com vocês algumas definições e alguns entendimentos que envolvem o estudo do constitucionalismo. Então, imagine assim, o constitucionalismo, ele estende pela história. E dentro dessa história, nós temos vários outros institutos que juntos estudando, e esse conjunto forma o constitucionalismo, que é o sentido da expressão Estado de Direito, Estado Democrático de Direito, positivismo, jusnaturalismo, Estado liberal. Isso te faz lembrar alguma coisa? Faz sim, bonito. Faz você lembrar do nosso estudo de teoria geral do Estado. Gente, eu estou me enrolando aqui. Eu acho que são, assim, vários dias sem gravar a aula. E aí meu cérebro, assim, ele está processando, me desculpem ele, que é muito rápido, porque o conteúdo dele é muito extenso, tá? Desculpa que eu me enrolo, às vezes, na palavra, eu fico ansiosa para a gente conversar logo. Imagine as nossas aulas presenciais, imagine a gente conversar constitucionalismo presencialmente. Espero que isso aconteça logo, que surja logo essa vacina, né? Que nossas aulas retornem. Então, vamos dar continuidade. Então, algumas expressões, alguns aspectos do constitucionalismo nos chamam a atenção. O primeiro deles, é o sentido e estudo de direito natural. Lembra? Já estudamos. Então, o direito natural, ele vem da teoria do iusnaturalismo. Por que eu estou falando de direito natural? Gente, porque ele é a gênese, ele é a base, é o fundamento filosófico do constitucionalismo. Pensa bem comigo. O que é direito natural? Nós já vimos o que é direito natural. Direito natural é aquele que emana da própria natureza. Existem vários aspectos, vários estudos, tem um sentido teleológico, filosófico, vários estudos, mas num sentido mais amplo, a gente pode entender que direito natural é aquele direito que é da própria natureza, ele é intrínseco do ser humano, ou seja, ele já nasce com o ser humano, já pertence ao ser humano, ou seja, é dele. Não é o Estado quem concede.
A minha liberdade, a minha vida, não foi o Estado quem me deu. Eu já tenho, isso é natural de mim, eu enquanto ser humano. Então, o direito natural, ele é até mesmo anterior e superior ao Estado, a qualquer direito criado por Estado. É o direito natural que diz que o Estado, ao criar suas regras, ao criar suas leis, ele tem um limite, sim, que é o direito natural. Ele não pode dispor da vida do indivíduo ao seu bel prazer. Ele não pode ter uma norma escrita dizendo que o indivíduo nasce escravo, nasce preso, segregado, e depois ele vai avaliar se ele tem liberdade ou não. Muito pelo contrário, o direito de propriedade. Então, assim, existem o direito de ir, vir, permanecer e ficar. Tudo isso é protegido pelo direito natural. E o que isso tem a ver com constitucionalismo? Tem tudo. Porque qual era o fundamento que se tinha para limitar o poder do soberano? Como que se chegaria para o soberano e dizia assim, olha, você não pode me limitar a minha liberdade, você não pode invadir a minha propriedade, o soberano posso sim, porque eu criei uma norma, uma regra, é a vontade do rei. Não, antes da sua vontade, existem as minhas liberdades. Então, o direito natural, ele tem toda a sua construção, gente, eu estou falando desde Aristóteles, John Locke e assim por diante, ele está todo fundamentado na liberdade individual. E essa liberdade individual no constitucionalismo, que se buscava limitar a atuação do Estado através de normas escritas. Então, direito natural e constitucionalismo tem tudo a ver. Agora, quando eu falo em direito natural e quando eu falo em liberdade individual, eu tenho que lembrar de uma outra expressão, Estado liberal. Nós também já tivemos essa conversa. O Estado liberal, ele vem contrapor o Estado absoluto, o absolutismo. O Estado liberal, ele vem de uma construção de um Estado que possui limites através do que? Regras escritas, e ele respeita esse direito natural. Então, o direito natural é toda a base de defesa do liberalismo, do Estado liberal. O que o Estado liberal, o próprio nome diz, Estado liberal, é um Estado que não interfere tanto na vida do particular, isso é o liberalismo, é um Estado que fica distante, respeita as liberdades, através de normas escritas, olha o constitucionalismo, através de normas escritas, ele respeita a liberdade do indivíduo e ele não interfere tanto, como, por exemplo, fixação de vários impostos, privação da liberdade da locomoção, olha aí o princípio da legalidade, o devido processo legal. Então, falar de constitucionalismo é falar desse direito natural e desse Estado liberal. Quando nós temos aí esse constitucionalismo, nessa sua evolução do nosso constitucionalismo clássico, o constitucionalismo antigo, para um constitucionalismo moderno, a gente tem aí o fim do Estado, do absolutismo, do Estado absoluto, para o caminhar do Estado liberal, que é o Estado de direito, tá ok? Então, são expressões intrínsecas do estudo constitucionalismo. Você vai ouvir, você vai em outras videoaulas, ou ler qualquer obra que você vai ler sobre constitucionalismo, você vai encontrar essas expressões. Só anota aí no seu material, ao lado do direito natural, nós estamos falando da teoria do ius naturalismo. Escreve jus naturalismo, tá ok? E aí, dando continuidade no nosso estudo, vou trazer mais uma aqui, Estado de Direito. Então, esse Estado de Direito que surgiu com essas revoluções liberais, de liberdade, o Estado liberal, para sair desse Estado, desse absolutismo, desse Estado absoluto, do absolutismo, para caminhar para um Estado de Direito.
E o que é o Estado de Direito? É a limitação do governo jurídica, limitação jurídica, não é papo, não é acordo de camaradas, não, é uma limitação jurídica do governo, e essa limitação, ela surge através de normas escritas. São normas que vão regular a atuação do governo e prescrever direitos. Então, assim, o Estado, ele é o detentor das normas, é ele quem produz as normas, mas ele é um Estado de direito. Por quê? Porque ele está sujeito à lei, ele precisa elaborar as leis para o indivíduo, mas também ele precisa regulamentar e elaborar leis para si também. Ele precisa limitar o seu poder, reconhecer que o indivíduo ele possui direitos, principalmente aqui nesse momento do estudo do constitucionalismo, os direitos fundamentais de primeira dimensão lá do Estado liberal. Professora, só refresca aí esses direitos fundamentais de primeira dimensão ou geração. São os direitos individuais. É um momento da história em que o indivíduo busca no constitucionalismo a limitação do poder do Estado, em que ele busca um Estado negativo, um não fazer do Estado. Ele busca que o Estado distancie do indivíduo e faça a prescrição de normas que ele vai respeitar esse limite, que ele não vai atrapalhar. Então, esses são os direitos fundamentais de primeira dimensão. É o Estado liberal, é o Estado que libera, né, liberal, ou seja, liberou geral, não vou interferir tanto. Desculpa a simplicidade da fala, mas é só para assimilar mesmo. Então, é uma expressão utilizada em que o Estado positiva, o que é positivar? Prescreve de forma escrita, por isso que é o positivismo jurídico. Normas escritas em que se fixam os direitos fundamentais, em que o Estado terá uma conduta negativa de não fazer, de não interferência, respeitando esses limites. E aí eu coloquei para vocês as características desse Estado de Direito. É um governo limitado por leis estruturais do Estado. No Estado de Direito também ocorre a tripartidação dos poderes. Ai, que loucura, né? Então, tripartição dos poderes. Tripartição, eu escrevi tripartidação dos poderes. Tripartição dos poderes, professora. Então, o que é essa tripartição dos poderes? Montesquieu. Lembra que no movimento que eu fiz, o movimento inglês, eu estou lá em meados de 1600. Gente, o que aconteceu em 1600, nesse meados? Que nós estudamos aí no semestre passado. Nós temos a obra do Espírito das Leis, em que Montesquieu fala da repartição dos poderes, essa tripartição dos poderes, nada mais é do que a divisão do poder em poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, ou seja, além do Estado ele conter limite, a gente sair desse absolutismo, o poder ele não pode ficar concentrado na mão de uma só pessoa, tá? Esse poder, o exercício, o poder político, ele é uno, mas o seu exercício ele é fracionado, né? E nos 3 poderes ele é dividido para se evitar o abuso. E lembra do sistema de freios e contrapesos que Montesquieu já dizia, é preciso existir mecanismo para que um poder possa interferir no outro, de tal forma que o outro, que aquele que esteja o exercendo, não abuse dele. A Constituição americana, ela inovou ao estabelecer o check and balance, né? O sistema de freios e contrapesos, que virou referência aí para todas as constituições aí do mundo. Também esse Estado de Direito, que substituiu esse Estado absolutista, ele fez previsão de direitos e garantias individuais através do que tudo isso? De normas jurídicas escritas. Então, o Estado de Direito, gente, é o Estado que prescreve leis escritas e se submete a elas também. Então, ao lado do Estado de Direito, nós temos a figura do direito positivo, do direito positivado, positivismo jurídico, que é sair da vontade do rei,
para a vontade da lei. E é um período na história, aí, a partir de 1600, que começam a surgir inúmeras normas escritas. Ó, começa uma coisa desenfreada, que são essas normas. Agora, uma coisa é certa, a gente tem que pensar. A gente sai de um período de abuso de poder, o abuso do poder do rei, em que se primava o abuso pela vontade do rei, e a gente cai para a vontade da lei, ou seja, esse constitucionalismo, esse positivismo jurídico, que ele primava pela vontade da lei. Só que o que acontece? A história mostrou que, embora a gente tenha saído dessa ditadura, desse desmando da vontade do rei, a gente também caiu na arbitrariedade da lei. O que aconteceu com a história? A história começou a vislumbrar que passou a se fazer o uso de normas escritas para se cometer abusos também. Ou seja, estou fazendo porque a norma escrita assim determina. E mais uma vez eu vou trazer até assim já devo ter comentado, eu sempre comento, porque eu acho super bacana a cena dessa série Tudors, né, da dinastia Tudors, que é o rei Henrique VIII, é um filme, é fictício, né, vários aspectos, mas é interessante, em que ele começa a se submeter, a gente tem ali absolutismo, querendo nascer um Estado de Direito, e está assim, ainda está nessa guerra aí. Mas é engraçado que ele quer demonstrar que ele respeita as suas leis, que estabelecem limites, para vocês entenderem a arbitrariedade da lei. Ele tinha regras escritas, esse rei, em que ele dizia que ele não iria mandar para a forca, para a guilhotina, né? Ainda não era guilhotina ainda não, para a forca lá, né, para o carrasco, para ser decapitado, o doente mental. Então, ele pergunta, né, aos seus ministros ali por que determinada fulana lá não foi executada ainda. E um dos seus ministros ali diz, olha, majestade, o senhor tem uma lei lá, uma regra que diz que o senhor não mandaria, não estaria sujeito à pena de morte o doente mental. Ele falou, é verdade, é verdade. Não, dê cá, eu vou mudar. Ele vai e altera a norma e diz que agora é possível. Ele diz, executa amanhã. Isso é arbitrariedade, tá? Agora, gente, isso não é nem um pouco perto do Estado de Direito, porque a gente tem que entender que o Estado de Direito, ele precisa da separação dos poderes, ou seja, neste caso, no Estado de Direito, o monarca ele não elabora as leis, né? É o parlamento. É o parlamento. E isso sim configura o Estado de Direito. O exemplo que eu dei é só para vocês entenderem como que as normas escritas, elas também podem ser arbitrárias. Quer um exemplo dessa arbitrariedade? Nós temos aí a questão do Holocausto. Nós temos aí questões da escravidão. Tinham leis que era possível a escravidão, normas escritas que você poderia ter, é patrimônio teu, o ser humano como patrimônio teu, né? O Holocausto, as restrições, as barbaridades cometidas aí, né, nesse período contra os judeus, tinham normas escritas. Por isso que a gente fala num constitucionalismo moderno. E quando a gente cai para o constitucionalismo moderno, esse constitucionalismo moderno, e presta bastante atenção, ele é pós-guerra. É pós a Segunda Guerra Mundial, porque com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo percebeu que a vontade da lei ela poderia ser tão arbitrária quanto a vontade do rei, quanto o período feudal, quanto o período do Estado absolutista. Então, eles diziam o seguinte, é preciso que o nosso ordenamento, que o constitucionalismo, que essa interpretação do positivismo, ela não seja tão literal, a vontade pura e simples da lei. Porque o nosso positivismo, até então, a gente entendia assim, olha, positivismo são normas escritas. A professora diz que Estado de Direito são normas escritas produzidas pelo parlamento.
Então, se o parlamento editar normas escritas, passar por um processo de votação, dizendo que as pessoas não nascerão livres, que a criança, sei lá, de repente, se um casal que tiver 3, a partir de hoje, o casal só pode ter 2 filhos, o terceiro será morto, está na lei, vamos cumprir. E principalmente se estiver na Constituição, nós vamos cumprir, porque a Constituição, pelo que eu estudei no constitucionalismo, professora, é uma ordem suprema, não existe nada acima dela, e ela deve prevalecer, e a gente vai fazer a vontade da lei. Então, o que ocorre? Após a guerra, verificou-se que esse positivismo, ele estava numa interpretação equivocada. E aí surge o pós-positivismo e o novo constitucionalismo, ou seja, um novo positivismo e um novo constitucionalismo, uma nova forma de interpretar o que é a vontade da lei. Isso foi chamado na história, que é pós-guerra, depois que a gente viveu toda aquela questão do Holocausto e de vários direitos fundamentais sendo feridos de forma arbitrária, amparada pelo manto da legalidade, porque estava previsto na lei, surge a figura do pós-positivismo. E olha o que eu anotei para vocês. O positivismo anterior, ele buscava barrar a arbitrariedade pessoal do príncipe, não era? Barrar a vontade do rei, que era arbitrária. O pós-positivismo, ele surge após guerra para barrar a arbitrariedade da lei. O positivismo clássico, como que ele conseguiu barrar a arbitrariedade do príncipe, do rei? Através de normas escritas. Ok, regras. Está na lei, vamos cumprir. Como que o pós-positivismo vai conseguir ou conseguiu barrar a arbitrariedade da lei? Ou seja, através dos princípios. E nós estudamos princípios. Nós sabemos que as regras que estão em leis, ela é um comando claro, objetivo, detalhado, enquanto que os princípios são comandos gerais, abstratos, e dentro desse princípio ele cabe inúmeras interpretações. Lembra que eu dei o exemplo? Princípio da legalidade, dignidade da pessoa humana. Ou seja, os princípios após guerras, eles são estudados no sentido de que, até mesmo para se editar leis, deve-se seguir princípios, principalmente essa base do direito natural. Então, quando eu coloco lá princípio, dignidade da pessoa humana, o Estado ele tem que entender que, ao editar as suas regras, as suas leis, ele precisa respeitar a dignidade da pessoa humana, que é um princípio. Professora, o que é dignidade da pessoa humana? É difícil conceituar, porque a dignidade da pessoa humana, ela abarca uma infinidade de situações. Se eu pedir para você fechar os olhos e falar assim, deseje algo, pense numa pessoa que você goste muito, que conviva com você e deseje algo muito bom para ela. Se você falar para mim que você desejou saúde, isso é dignidade da pessoa humana. Se você falar que desejou respeito, felicidade, amor, é dignidade da pessoa humana. Dinheiro, casa, é dignidade da pessoa humana, direito ao patrimônio, tá? Então, nós temos isso daí, esse princípio, como um norteador para a elaboração das leis. Surge um momento da história que a gente chama de pós-positivismo, que diz o seguinte, não basta que a lei seja produzida por um parlamento, passado por um processo formal, a gente fala em lei no sentido formal, que é aquela lei que passou pelo parlamento, o parlamento votou, e aí ela está já válida, permanente válida. Se está na lei, tem que cumprir, acabou. Agora, nós vivemos um outro momento. Além do aspecto formal, tem também o aspecto material. Isso significa o quê?
conteúdo dessa lei agora importa. Não pode ser um conteúdo que venha afrontar os direitos fundamentais ali previstos. Ora, não basta, no positivismo antigo, dizer assim, prescrever. Não basta prescrever, dizer que eu tenho esse direito. O Estado, ele tem que garantir e respeitar esse direito. O que adianta ele dizer que eu tenho liberdade, que eu tenho direito à vida, se em seguida ele já edita uma lei totalmente contrária a tudo aquilo que ele preceituou. O Estado, ele precisa garantir também, ele precisa fazer alguma coisa para garantir esse direito, ele precisa respeitar. É a partir desse ponto que surgem as discussões de leis inconstitucionais, de leis cujo conteúdo agora ele importa. O conteúdo ele importa. Não basta a lei ter vigência, não basta a lei existir para que eu tenha obrigatoriedade de segui-la. Essa lei ela precisa ser válida. Ela precisa ter um conteúdo compatível com o anseio constitucional, com o anseio desse povo, que são os direitos fundamentais. Então, vamos dar uma lida aqui para você entender. Pós-positivismo, ele vem barrar a arbitrariedade da lei, afirmando que a finalidade do direito é garantir justiça, princípios. Então, uma lei injusta que venha ferir princípios, ela não pode ser concebida no ordenamento jurídico, no mundo jurídico. E essa discussão começou a surgir pós-guerra. Ela introduz novos elementos que devem ser levados em consideração quando da análise do direito, fenômenos sociais, valores comuns de uma comunidade, vislumbrados nos preceitos constitucionais. Ou seja, surge aqui, gente, também o neoconstitucionalismo, o novo constitucionalismo. O constitucionalismo, até então que a gente estudou, é um Estado que ele é estruturado por uma lei, por uma norma escrita, em que há previsão de direitos fundamentais. E essa norma escrita, ela adota uma posição de supremacia que nós chamamos de Constituição. Pois bem, o neoconstitucionalismo, que é pós-guerra, ele traz mais um elemento nessa tríade aí. Ele traz um quarto elemento que diz: não basta prescrever direitos fundamentais. O Estado ele deve agir no sentido de garantir o exercício dos direitos fundamentais. É nessa concepção que surge toda a discussão do Estado social, o Estado de bem-estar social, que é o Estado que ele vem para garantir o exercício de direitos fundamentais, vem para os direitos fundamentais sociais. Quais são os direitos fundamentais sociais? Direito à segurança, artigo 6º da Constituição Federal, direito à segurança, direito ao meio ambiente, direito à educação, direito à saúde. E o Estado tem que agir para garantir o exercício desse direito, retirando do ordenamento jurídico, por exemplo, leis formalmente aprovadas, mas cujo conteúdo é totalmente contrário aos preceitos constitucionais, a esses princípios. Eu não sei se vocês estão pegando aí a vibe, a ideia do que é o pós-positivismo, o que é o neoconstitucionalismo. Gente, tudo isso tem a ver com interpretação. E tudo isso veio do contexto histórico, do exemplo da pós-guerra, do Holocausto, das situações que a gente já teve, que a gente teve aqui no Brasil, da questão da escravidão, de que leis escritas, que a gente já vivia o positivismo, formalmente instituída, não era garantia de nada. Precisava evoluir o direito, a interpretação do direito. Nós vamos ter a interpretação, a hermenêutica constitucional, vocês vão poder entender melhor, tá? Deixa eu passar aqui mais. Então, o neoconstitucionalismo, que é esse novo constitucionalismo que veio aí surgindo e foi mais marcante pós-guerra aí, nós temos uma nova função para a Constituição, que é a Constituição garantista. Ferramentas em que vai garantir e proteger o indivíduo para que ele possa exercer
suas liberdades, tá? E vem como inibidor da arbitrariedade das leis. Olha, a gente saiu da arbitrariedade do rei e agora a gente está lutando contra a arbitrariedade das leis. Surgem aí vários conceitos, que é a diferença entre direito vigente e direito válido. No positivismo, lá atrás, se o direito passasse, se essas regras passassem pelo parlamento com uma norma escrita, era vigente, estava ok, porque o aspecto formal, que foi o que o constitucionalismo lutou, o que é o aspecto formal? Ela estava escrita, estava ok. Mas agora não. Além dele ser vigente, ele precisa ser válido. Ou seja, a validade tem a ver com o seu conteúdo. Então, o conteúdo desse direito, dessa norma, tem que estar de acordo com os princípios constitucionais, que são os direitos fundamentais. Ok? Então, nós temos aí a Constituição, não só tratando das liberdades, dos direitos fundamentais de primeira dimensão. No nosso caso, a Constituição de 1988, a gente tem lá o artigo 5º como exemplo, mas os direitos fundamentais sociais, em que exige um fazer do Estado, um agir do Estado para a garantia do exercício do meu direito. E a gente poderia, amores, continuar aqui falando agora sobre, por exemplo, o garantismo constitucional. O que eu quero que você entenda que tudo isso está interligado. Constitucionalismo é tudo isso. Toda vez que eu falar de Estado, estrutura e organização do Estado, direitos fundamentais, sejam direitos fundamentais individuais, sociais, e o papel do Estado numa norma suprema, eu vou estar falando de constitucionalismo, tá? Em todos esses aspectos. Agora, e o Estado democrático de direito? Professora, você não falou e não colocou, é verdade. Gente, o Estado de direito, olha só, é o Estado em que ele se sujeita às suas normas escritas e essas normas escritas passam por um procedimento formal de elaboração. O Estado democrático de direito é um Estado que, além de se sujeitar às leis, que é elaborado pelo Estado, certo? Esse Estado democrático de direito, o poder político, o titular do poder político não é o soberano, não é aquele que representa, é o povo. Então, as leis, elas têm que representar a vontade popular. Aí já é uma discussão de que quem exerce o poder político, na verdade, não é o soberano, não é aquele que está no exercício, é o povo. Ele é o titular. Ele pode exercer diretamente, mas ele pode exercer indiretamente. Mas o titular é ele. Por vezes, o legislativo, o executivo e o judiciário, não é ele quem exerce. Ele coloca os seus representantes ali. Estado democrático de direito já nos remete ao quê? Ao poder político, já nos remete aos direitos políticos, o direito de votar e ser votado. Olha só que bacana. E tudo isso eu estou aqui no aspecto que a gente está falando sobre direito constitucional e já no nosso próximo encontro eu vou abordar o conceito de direito constitucional e vou abordar o que é a Constituição, o que é esse documento escrito. O que é essa disciplina nossa que estuda esse documento escrito específico chamado Constituição. Esse documento escrito ao longo da história, que limitava o poder estatal, que previa direitos fundamentais, que Kelsen disse que esse documento deveria, ficar no topo da hierarquia das normas, numa posição suprema, ele foi chamado pelo direito, esse documento, de Constituição, tá? E esse é o nosso objeto de estudo, é esse documento escrito que nós vamos encontrar na nossa próxima aula. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Beijo no coração. E eu vou terminar minha aula por aqui. Lembrando que agora você vai sair dessa aula e você tem um encontro comigo toda terça-feira, após essa aula, a nossa aula online, a nossa aula ao vivo, em que você vai tecer seus comentários e tirar suas dúvidas, tá bom? Beijão!